Está escrito em Eclesiastes 12, versículo 7, o seguinte: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meu irmão, minha irmã, vivemos em uma era em que o tempo parece correr mais depressa do que o coração consegue acompanhar. As horas passam como vento, os dias se misturam e o homem moderno se perde entre prazos, cobranças, aparências, exigências. Nós vivemos apressados, conectados a tudo e ao mesmo tempo desligados de nós mesmos. Pois é, em meio à pressa e ao barulho, muitos já não ouvem mais a voz de Deus, nem percebem o quanto estão se distanciando da essência da vida. A correria da atualidade transformou o ser em ter, o silêncio em ruído e a paz em algo muito raro. Porém, há momentos, poucos, preciosos, inevitáveis, em que o tempo parece parar. E a morte é um desses momentos. Quando nós perdemos alguém a quem amamos, especialmente alguém que foi referência de fé, somos obrigados a dar uma desacelerada na vida. Somos levados a olhar para o invisível, a refletir sobre o que realmente tem valor e a reconhecer que tudo que é terreno é passageiro. Eclesiastes 12, 7 nos convida a enxergar essa verdade com sabedoria e com humildade. E diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essas palavras são antigas, mas ecoam com muita força nos dias atuais, onde tudo é corrido, descartável, superficial. Este versículo é uma convocação à eternidade. Ele nos lembra que, apesar de vivermos cercados por tecnologia e conquistas, ainda somos pó. Sim, pó. E que há dentro de nós algo que não pertence à terra. Algo que anseia por voltar ao Criador. O corpo é terreno, mas o espírito é celestial. Quando a Escritura afirma que o pó volta à terra, ela não fala apenas do fim biológico, mas da conclusão de um propósito. O corpo cumpre o seu ciclo, o espírito, porém, continua. Há em cada ser humano um sopro divino, um fôlego que veio diretamente das mãos do Criador. E quando esse fôlego é recolhido, ele não se perde, ele retorna à origem, ou seja, ele retorna a Deus. Essa é a beleza e o mistério da vida. O corpo desce à terra, mas o espírito sobe aos céus. E é exatamente nessa perspectiva que nós lembramos do nosso querido pastor Flávio, um homem segundo o coração de Deus. Ele compreendia o que muitos de nós ainda buscam entender. Ele entendia que viver é servir e que servir é amar. Pois é, e em tempos de egoísmo e vaidade, ele escolheu a simplicidade. Em dias de pressa, ele escolheu ouvir. Quando o mundo valorizava o palco, ele valorizava o altar. Quando a sociedade exaltava o brilho do sucesso, ele se prostrava diante da cruz. E é por isso que a sua partida não é um fim. Não. É uma colheita. É uma colheita de tudo que ele plantou com lágrimas, com fé e com amor. O pastor Flávio não foi um homem comum, não. Ele foi um pastor segundo o coração de Deus. Um homem que caminhava com o céu
no olhar e com a palavra de Deus no coração. A sua vida foi uma carta viva do Evangelho, sem dúvida alguma. Ele viveu com intensidade o chamado que Deus lhe confiou, mesmo quando as forças do corpo já não acompanhavam a força da sua alma. Quantas madrugadas ele passou orando por ovelhas, quantas lágrimas ele derramou por vidas em sofrimento. Quantas vezes ele se alegrou com a transformação de alguém que se rendeu a Cristo. Ele entendeu que a grandeza do ministério não está nas multidões que nos ouvem, mas na fidelidade ao chamado que cada um de nós recebemos. Hoje, enquanto o mundo tenta preencher o vazio da alma com distrações, nós recordamos de um homem que preencheu a sua existência com propósito. Pois é, ele preencheu a sua existência com propósito divino. Enquanto muitos correm em busca de reconhecimento, ele corria em busca de almas. Enquanto tantos buscam aplausos, ele buscava a aprovação de Deus. Olha, isso faz toda a diferença. Em tempos em que o cansaço e a desmotivação tomam conta de corações, a memória de sua vida é como uma chama que reacende a esperança e nos lembra que vale a pena servir. Vale a pena crer. Vale a pena permanecer firmes. Vale a pena caminhar na trilha proposta pelo Senhor Jesus para todos nós, para uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com sentido. Hoje, a saudade é profunda, sim. E não há palavras que a diminuam, não. Ela nos visita nos silêncios, nas lembranças, nas histórias que ainda vivem entre nós. Mas junto com a saudade, vem também a gratidão. Gratidão a Deus por termos conhecido um homem cuja presença era leve, cuja voz era mansa, mas cuja fé era inabalável, autêntica. Gratidão por um pastor que não apenas pregava sobre o amor de Cristo, mas o encarnava em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. O pastor Flávio viveu como um peregrino e viveu de forma consciente de que o mundo não era o seu lar definitivo. E quando chegou o momento de partir, ele o fez como um guerreiro que cumpriu a sua missão. O corpo voltou à terra, mas o espírito, cheio de luz, voltou ao seu Criador. A sua jornada terminou aqui, mas a sua influência continua no meio de nós. Ele não apenas deixou lembranças, ele deixou um legado que fala mais alto do que qualquer sermão. O legado de uma vida entregue totalmente a Deus. E talvez esse seja o maior ensinamento de sua passagem. Lembrar-nos de que a vida é breve, mas o propósito é eterno. Nós vivemos cercados por distrações que nos desviam daquilo que realmente importa. Quantas vezes nós deixamos para depois a reconciliação, o perdão, o abraço, liberar perdão também, o tempo com Deus? Quantas vezes nós adiamos o essencial porque estamos muito ocupados com o passageiro? O exemplo do pastor Flávio nos chama de volta à essência, ou seja, viver para Deus, amar as pessoas, cuidar das almas e preparar o coração para o encontro com o Criador.
A morte para quem crê não é uma tragédia, mas uma travessia. É o retorno do espírito à sua origem. E o céu se alegra quando um servo fiel chega em casa. O pastor Flávio agora descansa nos braços do Pai, envolto em uma glória que olhos humanos não podem descrever. As lágrimas que aqui caem são o testemunho do amor que ele deixou, e o céu celebra o retorno de um filho muito amado. Enquanto o mundo segue em ritmo acelerado, nós somos convidados a parar, respirar fundo, relembrar e refletir. Que sentido tem correr tanto se nós não sabemos para onde vamos? Que valor tem as conquistas se o coração está vazio? O pastor Flávio viveu uma vida que responde a estas questões. Ele nos ensinou com o exemplo que a verdadeira vitória não é acumular bens, mas acumular fé. O verdadeiro sucesso não está em ser servido, mas em servir. Que a verdadeira realização não está no quanto nós possuímos, mas no quanto nós amamos. O pó voltou à terra, mas o Espírito voltou a Deus. E esse é o destino glorioso de todos quantos caminham com Cristo. Que a sua vida nos inspire a não desistir, mesmo quando o caminho se torna árduo. Que a sua lembrança desperte em nós a vontade de recomeçar, de buscar a Deus com sinceridade, de viver a vida com propósito. Sabe por quê? Porque tudo passa, menos o amor, menos a fé, menos o que é feito em nome do Senhor. Hoje, não choramos como quem perdeu, mas como quem espera. Não lamentamos o fim, mas celebramos a eternidade, porque aquele que morre no Senhor nunca morre de verdade. Ele apenas muda de endereço. O pastor Flávio vive agora a plenitude daquilo que ele sempre pregou, a vida eterna. E nós que ainda caminhamos, seguimos com o coração fortalecido, certos de que um dia o reencontraremos, quando também o nosso espírito voltar a Deus que o deu. Até lá, sigamos o seu exemplo, sirvamos com amor, vivamos com fé, caminhemos com esperança, porque a morte não tem poder sobre os que pertencem à vida. E enquanto o tempo corre, que possamos correr também, não correr atrás do vento, mas atrás do propósito. Pois o que o pastor Flávio nos deixou não foi apenas a memória de um homem bom, mas o testemunho de um homem de Deus, um homem que cumpriu seu chamado e voltou para a casa do Pai, onde a eternidade o aguardava desde o primeiro dia. Que Deus nos abençoe e conforte o coração de todos os familiares do nosso querido pastor Flávio.